Vamos abrir a palavra de Deus no capítulo que estamos ouvindo a mensagem do Senhor. Se você tem a sua Bíblia, você pode me lembrar qual o sermão de hoje, qual o capítulo? Gênesis 18. Gênesis capítulo 18. Irmãos, para mim tem sido um privilégio imenso pregar essa série sobre a nossa jornada da fé nos desertos da vida. Eu tenho sido muito abençoado, eu tenho sido consolado por Deus. Minha vida espiritual tem sido fortalecida. E eu louvo a Deus pelo privilégio de expor a palavra dEle, porque enquanto nós expomos a palavra dEle, Ele vai transformando o nosso próprio coração. Eu louvo a Deus também pela repercussão que temos recebido do rebanho, acerca do crescimento espiritual, de como Deus lhe tem falado ao coração. Também os pequenos grupos que estão estudando. Essa semana, um de nossos presbíteros amados, que dirigiu um pequeno grupo, nos fez menção de como as histórias antigas de Abraão, que parecem tão antigas, são tão pertinentes para nós hoje. E parece que os mesmos problemas que o patriarca enfrentava são os mesmos problemas que nós enfrentamos nos dias de hoje. Porque nós somos pecadores e carecemos da graça de Deus, como ele também carecia. Então, abra comigo sua Bíblia em Gênesis capítulo 18. Nós vamos continuar a exposição, peregrinando com Jesus nas jornadas dos desertos desta vida. Coloque-se de pé. No culto matutino, temos pregado neste ano, nesse texto. Há 2 meses atrás, eu comecei pregando em Gênesis 12, e hoje estamos em Gênesis 18. Nosso desejo é que essa série dure até o final do primeiro semestre. Esse é o nosso desejo. Assim diz a palavra do Senhor. Apareceu o Senhor a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Levantou os olhos, olhou, e eis 3 homens de pé em frente dele. Vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão. Refazei as vossas forças, visto que chegastes até vosso servo. Depois seguireis avante. Responderam: Faze como disseste. Apressou-se, pois, Abraão para a tenda de Sara e lhe disse: Amassa depressa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Abraão, por sua vez, correu ao gado, tomou um novilho tenro e bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Tomou também coalhada e leite e o novilho que mandara preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu de pé junto a eles, debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Tendo-se levantado dali aqueles homens, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. Disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Descerei
e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que é vindo até mim. E se assim não é, sabê-lo-ei. Então partiram dali aqueles homens e foram para Sodoma. Porém, Abraão permaneceu ainda na presença do Senhor. E aproximando-se a ele, disse: destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim, não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, pouparei a cidade toda por amor deles. Disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Ele respondeu: não a destruirei se eu achar ali 45. Disse-lhe ainda mais a Abraão: e se porventura houver ali 40? Respondeu: não farei por amor dos 40. Insistiu: não se ire o Senhor, falarei ainda. Se houver porventura ali 30? Respondeu o Senhor: não o farei se eu encontrar ali 30. Continuou Abraão: eis que me atrevi a falar ao Senhor. Se porventura houver ali 20? Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 20. Disse ainda Abraão: não se ire o Senhor, pois se lhe falo somente mais essa vez. Se porventura houver ali 10. Respondeu o Senhor: não a destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar a Abraão, retirou-se o Senhor, e Abraão voltou-se para o seu lugar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, porque o Senhor é Deus vivo que fala conosco nas Escrituras. E uma das verdades que o Senhor nos tem ensinado neste semestre, enquanto estudamos Gênesis, é como o começo de tudo é importante para a nossa salvação. Como os fatos que se deram lá no início, no começo dos tempos, são marcantes para nós. Como Gênesis é extremamente relevante para nós. Porque se tu não houvesses criado, Senhor Deus, o homem não haveria caído. Se o homem não houvesse caído, não haveria redenção e não haveria revelação de Deus a nós. E, ó Pai, tu nos mostras o princípio da nossa salvação e do nosso chamamento nesse livro maravilhoso das Escrituras. Portanto, Deus, com a bênção que tu deste a Abraão lá no começo, nos abençoa essa manhã. Dá-nos firmeza no Evangelho, faz-nos confiar nas tuas promessas, faz-nos andar bem juntinho de ti. E do mesmo jeito, Senhor, que visitaste Abraão, vem nos visitar nessa manhã, Senhor. Que tal como Abraão, só de bater o olho na porta da tenda, já soube que o Senhor estava ali. Porque a presença do Senhor é inconfundível. Que nós experimentemos da tua presença graciosa nessa manhã. E que nós sejamos abençoados por ti mesmo. Dá-nos de ti mesmo, ó Deus, e fala ao nosso coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Vou esperar que todos os irmãos se sentem para que comecemos a mensagem. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Essa é uma palavra do Senhor Jesus a uma de suas igrejas e a todas as suas igrejas. O Senhor Jesus é quem está à porta a bater. Nós já somos seu povo.
e Ele quer nos dar a bênção de conhecê-lo mais. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ouça a voz do Senhor nessa manhã. Abra a porta do coração e o Senhor Jesus vai entrar. E você vai ser alimentado por Ele. E vai ter viva e preciosa comunhão com Ele, por meio do poder do Espírito Santo de Deus. Ah, amados irmãos, a maior bênção que nós podemos ter é a visitação de Deus em nossa vida, em nossa casa, em nossa igreja, em nossa família. Que nós ouçamos o bater do Senhor Jesus, escancaremos a porta do coração, percebamos sua presença graciosa entre nós, tenhamos comunhão com Ele e sejamos alimentados pelo próprio Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Ao olharmos deste texto, você se lembra que domingo passado eu preguei para você que Deus falou com Abraão pela 5ª vez. Ele apareceu numa visão. Provavelmente no dia em que Abraão completava 99 anos. Naquele dia o Senhor mudou o nome de Abrão para Abraão, cumprindo uma promessa, exaltou o seu nome, renovou suas promessas, sua aliança com ele, mudou o nome de Sarai para Sara e revelou a eles que Sarai ia ser mãe, que Sara ia ser mãe daqui a um ano. Isaac ia nascer. Abraão riu, duvidou, disse: Deus abençoe Ismael. E o Senhor disse: eu vou ouvir você, mas eu terei um pacto com Isaac, que será gerado por Sara. E agora aqui, provavelmente, ainda naquele mês em que Abraão fez 100 anos, a palavra de Deus nos diz que Abraão está nos carvalhais de Manre. Esse era um dos lugares preferidos de Abraão. Você se lembra que eu falei que Manre é um heteu daquela região, é amigo de Abraão, provavelmente Abraão paga uma taxa para ele para morar ali, mas quando ele veio da Síria, amados irmãos, um dos primeiros lugares em que ele edificou um altar foi nos carvalhais de Manre. É um bosque de carvalhos, um lugar agradável para se habitar. Ali Abraão arma a sua tenda, tem o seu povo, mais de 1000 pessoas que estão com ele, o seu gado, e ali a palavra de Deus nos diz que Abraão está sentado à porta da tenda, no maior calor do dia, meio-dia, naquele oriente quente, com sol causticante. E ele olha diante de si e vê a figura de 3 varões. 3 varões, amados irmãos, que se manifestam de maneira gloriosa. Tanto é que Abraão fica expectante, corre diante deles e em seguida já se ajoelha e se humilha. Ele já percebe que não são quaisquer varões que ali estão. Está ali o Senhor, o anjo do Senhor, que nós acreditamos que é a 2ª pessoa da Trindade, tomando forma de homem, um prenúncio da encarnação do Senhor Jesus, acompanhado com 2 anjos que também tomaram forma de homem e foram visitar a Abraão. E olhando para aquela visita tão preciosa, nós vamos aprender com Abraão o que fazer quando Deus nos visita. O que fazer quando Deus nos visita? Inicialmente a palavra do Senhor nos diz: ofereça o melhor. O que fazer quando Deus nos visita? Ofereça o melhor. A palavra do Senhor diz que o Senhor apareceu a Abraão ali, ele viu aqueles 3 homens de pé frente a ele, e entusiasmado por receber o próprio Deus em sua casa, ele correu, mesmo sendo um patriarca, e ele se ajoelha diante do Senhor e já lhe chama Adonai. Ele já reconhece que é o seu Senhor que está ali e diz: Senhor meu, se acho mercê em tua presença, rogo-te que não passes do teu servo. Traga-se um pouco de água, lavai os pés e repousai debaixo desta árvore. Trarei um bocado de pão, refazei as forças, visto que chegastes até vosso servo, depois seguireis avante. Responderam-no: faze-o como disseste. Irmãos, um dos principais valores do povo da antiguidade era a hospitalidade. A hospitalidade era tremendamente valorosa.
Era tão séria a hospitalidade que se alguém recebesse uma pessoa em casa e essa pessoa fosse abusada ou envergonhada pelas pessoas daquela cidade, a maldição cairia sobre aquele que recebe aquelas pessoas em casa. A hospitalidade é tão importante, nós vamos ver isso na semana que vem, que quando esses dois anjos que estão com o Senhor chegam na casa de Ló e os homens de Sodoma querem abusar sexualmente deles, Ló diz: tome aqui as minhas filhas, mas não abuse desses homens. Então, para aquela cultura antiga, a hospitalidade é um dos principais valores. Você reconhece a posição de uma pessoa, a seriedade e o caráter dela pela sua hospitalidade da antiguidade. Na nossa cultura brasileira é algo muito importante. Talvez já não tanto nesse século XXI, no século passado era mais ainda. No interior é algo tremendamente precioso. Quando você vai na casa de um crente no Brasil, se você não come o que ele oferece, um pão de queijo, um bolo, você ofende. É assim na nossa cultura. No mundo antigo era pior. Então Abraão, quando vê o Senhor, ele diz: Senhor, por favor, fique aqui, sente-se debaixo dessa árvore. Eu vou trazer um pouco de água para lavar os pés de vocês. É como era característico daqueles dias. O próprio Abraão providencia água e talvez ele mesmo lava os pés daqueles homens, que é o Senhor, e os anjos manifestam da presença dele. Ele diz: darei a vocês um bocado de pão. Ele fala com muita humildade, ele não vai dar um bocado de pão. Nós vamos ver aqui no texto que ele vai preparar um tremendo banquete. Ele diz a eles: refazei as forças. Ele sabe que está falando com o grande Deus, mas usa a sua própria linguagem para dizer que eles descansem e parem um pouco antes de cumprir o propósito que terão depois daquela visita que estão fazendo a Abraão. E aí o Senhor responde a ele: faze-o como disseste. E a palavra de Deus nos diz, irmãos, que Abraão sai, nós vemos a casa de Abraão em operação de uma maneira espetacular. O texto nos diz que ele se apressou e correu para a tenda de Sara, ou seja, para a parte da tenda dele que era de Sara, e diz para ela: amassa 3 medidas de flor de farinha e faze pão assado ao borralho. Uma medida de flor de farinha era 1/3 de um efa. 1/3 de um efa, amados irmãos, são 3 quilos 333 gramas. Então, quando ele manda ela amassar, amados irmãos, 3 medidas de flor de farinha, ele está dizendo o seguinte: pega 10 quilos de farinha. 10 quilos de farinha dá muito pão, né, Vivi? Olha o tanto de pão que Abraão preparou, né, para o Senhor e para aqueles homens. E ele diz o seguinte: faze pão assado ao borralho. Sabe o que é pão assado ao borralho? É o pão assado com as cinzas. Quando você vai nessas pizzarias italianas de São Paulo e tem aquele fornozão maravilhoso e eles botam uma pizza lá com a lenha lá dentro e você come aquela pizza gostosa, Abraão provavelmente tinha um forno daquele do chão. E com a cinza lá dentro, você bota o pãozinho lá, o pãozinho incha, fica gostoso, uma coisa maravilhosa. Mas além de preparar o melhor pão, ele corre lá para o seu rebanho, chama o responsável pelo gado e escolhe o novilho tenro, aquele bezerrinho da carne mais macia, que Abraão estava, talvez, reservando para o churrasco do aniversário do ano que vem. Mas ele pega o melhor novilho, diz a palavra de Deus, tem o ribom, deu ao criado e se apressou em prepará-lo. Além disso, o texto diz que ele tomou coalhada. Talvez se você olhemos aqui coalhada, nós pensamos que é a nossa coalhada, né, que a gente toma como líquido, né, e às vezes mistura, ela fica doce. Mas essa coalhada aqui é algo, amados irmãos, mais parecido à manteiga. Talvez assim, um queijo mais mantecoso, parecido com o queijo coalho do Nordeste. Então, Abraão foi lá e pegou o queijo coalho, diz o texto, um queijo amanteigado, diz aqui o texto, e ofereceu leite para o Senhor. E depois, amados irmãos, de preparar tudo, a palavra de Deus nos diz que ele veio. Eu não sei se ele colocou ali algumas almofadas para o Senhor sentar debaixo da árvore, mas ele serviu em pé como um garçom, pronto para atender o Senhor e os seus anjos enquanto eles comiam. Que nível de hospitalidade espetacular! Nós aprendemos com Abraão que quando o Senhor nos visita, nós devemos oferecer o melhor.
Eu me lembro daquela musiquinha que as crianças cantam. Faço o melhor para Deus, eu faço o melhor para Deus. Eu quero perguntar a você, nesse primeiro ponto da mensagem, se você tem dedicado o seu melhor para o Senhor. O Senhor dedicou a vida na cruz do Calvário por amor de você. Você tem dado o melhor do seu dia para o Senhor? O melhor horário do seu dia você separa para ter comunhão com o Senhor? O melhor momento que você tem com a sua família, você invoca a bênção do Senhor? O melhor do seu tempo, você separa para servir a Deus com todo o seu coração e com a sua vida? Nessa cidade, é um grande desafio receber as pessoas em casa, porque muitas vezes nós mesmos nem ficamos em casa. Mas quando possível, você abre a sua casa para receber pessoas para Deus? Ou se não pode receber em casa, você vai num bom restaurante ou numa boa padaria e tem o coração hospitaleiro e toma café com o povo de Deus e cuida do povo de Deus? Você toma o melhor dos seus recursos e é fiel nos seus dízimos e ofertas? Investe na obra missionária? Você dedica tempo para pregar o Evangelho, para dar testemunho e vive para a glória de Deus todos os dias da sua vida? Você oferece o melhor para Deus? Irmãos, quando eu era um jovem pastor de 21 anos lá no Chile, eu me lembro como uma pessoa me perguntou, porque lá no Chile, no setor Oriente, eles não conseguiam muito entender um pastor evangélico casado não ter um emprego fora. Aí eu chegava nos lugares e o pessoal perguntava para mim: o que você faz? Eu sou pastor. Não, mas além disso, o que você faz? Eu falei: isso significa fazer muita coisa. E eu tinha que explicar, só para preparar um sermão, quanto tempo eu gastava. E quanto tempo eu gastava aconselhando, e que meu tempo não dava para fazer tudo aquilo que eu tenho que fazer. Mas um dia, numa conversa, porque meus presbíteros eram executivos lá, e os membros tinham muito contato com muitas pessoas de fora da igreja, então eu encontrava com muita gente, eu fazia muito parte da vida deles, encontrava-me muito com os amigos deles, e um dia um amigo de um presbítero virou para mim e falou assim: você é jovem, recém-casado com a sua esposa, veio aqui para o Chile, você não vai se arrepender de estar perdendo o tempo da sua juventude, não? Você podia estar cuidando da sua vida, fazendo um projeto pessoal, podia ganhar dinheiro, podia pensar em você, mas você abriu mão da sua família. E naquela época, irmão, nós não tínhamos nem smartphone, nem WhatsApp, era caríssimo ligar para os nossos pais, não era fácil, nós estávamos longe mesmo. E ele assim: você não está fazendo errado, não? Gastando a sua vida por causa disso? Com um povo que você nem conhece? Será que vale a pena tudo que você está fazendo? E quando aquela pessoa falou aquilo para mim, eu me lembrei daquela frase de Charles Studd que eu tenho repetido tantas vezes aqui: se Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim, não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Eu disse àquela pessoa que eu não me arrependia um segundo sequer de dedicar os melhores anos da minha juventude e da minha força para pregar o Evangelho de Jesus no Chile, porque Ele me amou e deu sua vida na cruz por mim, e Ele merece que eu entregue toda a minha vida para Ele. Agora eu não pertenço mais a mim mesmo, eu sou dele, e tenho que viver para a glória dele todos os dias da minha vida. Então, jovem, se você aqui está, e o Senhor tem te chamado, o Senhor tem te dado dons para servi-lo, não ache que é coisa de somenos, não ache que você vai perder demais. Não, mas eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou ter vida tranquila. Quem disse que Deus te chamou para ter vida tranquila nesse mundo? Jesus não teve vida tranquila, porque comprou você na cruz do Calvário. E se você entendeu o tamanho do amor de Jesus por você, se você entendeu que Ele deu a vida na cruz para te salvar, é um privilégio ouvir o chamado do Senhor. Amados irmãos, Lloyd Jones dizia que Deus só teve um filho e fez dele um pregador. Deus só teve um filho e fez dele um missionário.
Então, se Deus está te chamando, não pense que ganhar dinheiro é prioridade. Não pense que vida tranquila é prioridade. Ah, pastor, mas Deus não apareceu para mim dizendo, eis, vai para o ministério. Deus chama através da igreja. Se a igreja está reconhecendo os seus dons e talentos, pare de fugir do Senhor. Porque o privilégio de servir o Senhor é seu. Não se ache muita coisa dizendo, eu não tenho tempo para isso. Se Deus te der a honra de ser um pregador, um missionário, um presbítero, uma missionária, um evangelista, é privilégio seu poder dedicar a sua vida por aquele que deu a vida na cruz do Calvário, por amor a você. Ouça a voz do Espírito Santo. Não resista. Diga, Senhor, eis-me aqui. Realiza na minha vida a tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Ofereça o melhor para Deus. Amém, meu irmão? Você tem oferecido o melhor para Deus? Mas, pastor, o que fazer quando o Senhor nos visita? A palavra de Deus, além de nos dizer, faça o melhor, em segundo lugar, ela nos diz, confie nas promessas. O que fazer quando Deus nos visita? Confie nas promessas. Pasme comigo, irmãos. Esse é um ponto que tem se repetido em grande parte dos sermões sobre Abraão. Tenha olhos espirituais e ouvidos espirituais e mente espiritual. Se o Senhor está permitindo que a Unida ouça esse assunto tantas vezes, é porque Deus quer que a Unida creia e confie nas promessas do Senhor. Confie nas promessas. Depois que o Senhor é muito bem servido, louvado seja Deus. O Senhor está satisfeito e alegre com o que Abraão lhe serve. Então o Senhor fala, e a boca dos anjos com ele fala, porque ele é o instrumento para conduzir todas as coisas, diz, Sarai, tua mulher, onde está? Irmãos, daqueles dias antigos, quando alguém ia receber um outro visitante, a mulher não se apresentava de primeira. Ela poderia fazer toda a gestão do que seria servido da tenda para dentro, mas ela não apresentava. Ela ficava dentro da tenda. Sara, diferente das irmãs de hoje, né? As irmãs de hoje ficariam lá para trás, nem gostariam de saber o que está acontecendo, né? Mas Sara fica ali, na portinha da tenda, de ouvido, escutando, para saber tudo o que está sendo falado. Então, eles estão sentados no carvalho, na porta, e ela ali na portinha da tenda, e o Senhor pergunta, Sara, tua mulher, onde está? Ele fala, está aí dentro da tenda. E o Senhor promete, certamente voltarei a ti daqui 1 ano. E Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando, a porta da tenda atrás dele, atrás de Abraão. Abraão e Sara, irmãos, já eram velhos, o texto diz. Você lembra que Abraão já tem 99 anos. Dona Sara tem 89. E ela já está na menopausa há muitos anos. O texto diz aqui que já lhe havia cessado o costume das mulheres. Ela já não tinha mais regra menstrual. Para as meninas que estão sofrendo desesperadamente com cólica, chega um dia que acaba, viu, meninas? Tenham paciência, o Senhor vai ajudá-las. Né? Ela já não tem mais regra menstrual, e o texto diz aqui o seguinte, que ela riu no íntimo, dizendo, depois de velha, e também velho meu senhor, terei ainda prazer? Isso aqui se aplica de muitas maneiras, né? Mas nós não sabemos como estava o relacionamento do casal naquele tempo. Mas ela duvida que vai ter um momento de alegria, de intimidade com Abraão e ainda com a bênção de ter um filho. E aí o Senhor fala de maneira poderosa, dirigindo-se a Abraão, mas com ela. Por que se riu Sara, dizendo, será verdade que darei ainda a luz sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Fique comigo nessa fase, irmão, more nela.
Acaso para o Senhor existe algo demasiadamente difícil? Talvez você está passando por uma grande provação. Talvez você está enfrentando um grande desafio. Talvez você precise de uma resposta amanhã. E a mão do Senhor não se encurtou. Deus tem poder para realizar tudo aquilo que Ele quer. Ouvi um amém calvinista? Louvado seja Deus. O Senhor tem todo o poder para realizar tudo aquilo que Ele quiser. Não duvide da fidelidade de Deus, da bondade de Deus, do cuidado de Deus, do amor de Deus, da provisão de Deus, do poder de Deus. Porque, como nos diz o texto, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Interessante, irmão, que semana passada quem duvidou foi Abraão, você lembra? Quando Deus falou com ele, ele riu. Não, abençoa Ismael aí, né, considerando que Ismael era o filho de Sara. Deus falou assim, não, eu vou abençoar, mas meu pacto é com Isaac. Porque Abraão riu, o nome do menino chama Isaac, que significa sorriso. E aqui a mãe riu de novo, duvidando. Eles são a nossa linhagem da fé. Abraão é o pai da fé e que às vezes duvida. Como eu e você mesmo, irmão. É só a graça de Deus para nos salvar. O Senhor prometeu isso, e aí Sara, que já tinha pecado duvidando de Deus, agora está dentro da tenda e responde, ela, não, eu não ri, não. Aí o Senhor, pode parar, minha filha. Hã? Tá achando o quê? Hã? Pode parar de ser mentirosa, dona Sara. É certo que riste. Irmãos, que bênção maravilhosa. É ver como Deus é fiel e cuida de nós. E supre cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Deus cuida de nós. É por isso que um dos hinos que eu amo do Inário, todo mundo vai falar, pastor, todo hino o senhor diz é aquele que o senhor mais gosta. Tudo bem, eu falo isso. Diz assim, firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, hei de trabalhar, tendo o verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade, vou sem vacilar. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade, já desfruto, enfim. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Fique firme nas promessas de Jesus. Deus cuida de você. Eu me lembro naquele dia que Pedro disse para o Senhor, Senhor, nós tudo te deixamos, o que nós vamos receber em troca? E o Senhor falou para ele o seguinte, não há aquele que tenha deixado pai, irmão, irmãs, ou até filhos neste mundo, que no presente não vai receber muito mais pais, irmãos e irmãs, e no futuro a vida eterna. Talvez você que é novo de igreja, nossa igreja tem recebido muitos membros. Não conheço a história que eu contei para você, para os antigos aqui, que eu vivi no início do seminário. No meu primeiro ano do seminário, eu vim do interior de Minas, e a igreja de onde eu vim tinha me prometido enviar o sustento, mas passou um mês, dois, o pastor não enviou. E eu estava namorando com a Cleusa, mas ela ganhava um salário muito bom na época, mas eu falei, se eu pedir essa menina em namoro, ela não vai me respeitar de jeito nenhum, ela vai falar, estou namorando com um vagabundo, então não posso pedir dinheiro para ela. Eu já tinha pedido ela em namoro. Então, teve um dia que acabou meu dinheiro, irmãos. E eu liguei para o pastor, e aquele pastor tinha uma personalidade um tanto quanto forte, difícil. Falei, reverendo, vocês estão atrasados no que eu mandar para mim, e pastor, eu não tenho dinheiro para almoçar hoje. Ele virou para mim e falou assim, se vira, seminarista não passa fome. E eu, pecador, peguei o telefone e pá, na cara dele. E eu subi para o seminário orando. Falei, Deus, o Senhor me tirou de casa, o Senhor me chamou, meu pai é contra eu ser pastor,
tive muita oposição para chegar até aqui. E o Senhor disse que vai me sustentar e eu não vou pedir dinheiro a ninguém. Mas, Senhor, eu estou com fome, o negócio é sério. E eu não tenho o que fazer, me ajuda, Senhor. Quando eu cheguei lá na cantina do JMC, ela funcionava na entrada do lado de cá do muro, ela voltou lá para o fundo de novo agora. Eu cheguei ali, nós éramos muitos alunos naquela época, havia gente do Brasil inteiro, porque todo mundo queria estudar com os doutores que estavam chegando dos Estados Unidos. Doutor Hebe, doutor Augusto, doutor Alderi foram os primeiros naquela época. E quando nós ali estávamos, um colega meu, que é pastor em Cuiabá, a coxinha que a irmã Luciana fazia era uma coxinha grande, irmão. Eu tenho a mão grande, ela cabia na minha mão assim, ó, uma coxinha gigante, porque ela sabia que seminarista tudo esfomeado, né? Então, ela fazia uma coxinha que dava. E aí um colega meu, que é pastor em Cuiabá hoje, comprou uma coxinha, comeu, tomou refrigerante. A igreja de Cuiabá, era a igreja do presbítero Tambellini, mandava muita grana para aquele seminarista, ele era um dos mais ricos daquela época. Ele é pastor da igreja Betânia, lá em Cuiabá hoje. E aí ele comeu aquela coxinha, a gente ali conversando. Eu cheguei ali 12h20, a aula começava 1h. E aí, de repente, a gente estava ali, ele foi e comprou outra coxinha para comer. E deu uma mordida, e estava perto de mim e falou assim, rapaz, que gula minha, né? Olha o tamanho dessa coxinha, eu não vou dar conta de comer. Aí ele virou para mim, Rosta, você não me leva a mal, não? Eu comprei 2 coxinhas, fui guloso. Você aceita comer essa coxinha? Irmãos, meu estômago estava grudado nas costas, sabe? E eu falei assim, você tem certeza, meu irmão, que você não quer comer? Come, rapaz, você comprou porque você quer comer. Ele, não, rapaz, porque se você não comer, eu vou jogar fora. Eu falei, se você não for comer, eu não vou deixar perder, né, meu irmão? Ele falou assim, não, pode comer. Irmãos, eu comi aquela coxinha orando e chorando. Porque eu tinha orado ao Senhor. Falei, se o Senhor não me sustentar, eu tenho que ir embora daqui, Senhor. Então, Senhor, prova para mim o teu cuidado. E eu comi aquela coxinha e cada mordida, irmão, eu dava glória a Deus. Dizia, Senhor, muito obrigado, porque quem me sustenta é o Senhor. Depois da coxinha eu tomei uma água. No fim do dia, eu chamei o pastor Nelson, meu colega, e falei assim, Nelson, obrigado, cara. Aquela coxinha que você me deu foi a prova de que Deus vai me sustentar no meu ministério até o dia final. Aí ele começou a chorar, por que você não falou nada? Eu te emprestava dinheiro. Eu falei, não, quem me chamou não foi você não, rapaz. Quem me chamou foi Deus. Quem vai me sustentar é o Senhor. Naquela tarde caiu um depósito na minha conta que até hoje eu não sei de onde veio. E louvo a Deus por isso. Deus cuida de nós, irmãos. Então confie no cuidado do Senhor. O Senhor disse, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Davi diz, fui jovem, agora sou velho. Nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Creia no Senhor. Ele deu Jesus na cruz por você. Ele vai cuidar de você. Ele vai te carregar no colo. Confie nas promessas de Jesus. Amém, meu irmão? Creia, não duvide. Por acaso há impossíveis para o Senhor? Por acaso a mão do Senhor se encurtou? Acaso haverá impossíveis para Deus? Deus pode até permitir que você passe por uma provação, mas Ele não vai deixar de cuidar de você. Confie nas promessas do Senhor. O que fazer, pastor, quando Deus nos visita? Ofereça o melhor, confie nas promessas. Mas o texto nos diz, em terceiro lugar, reconheça o amor. O que fazer quando Deus nos visita? Reconheça o amor. Deus tem um amor pactual para com Abraão, irmão. Deus fez um pacto com ele. Nesse mesmo mês, o Senhor já tinha renovado essa aliança. E porque Deus tem essa aliança, o Senhor começa a falar consigo mesmo, porque fazia parte, preste atenção, depois que o anfitrião recebia a pessoa, ela descansava e ela dormia, a pessoa que recebia aquele hóspede em casa, o anfitrião, quando a pessoa ia embora, ela ia caminhando com ele alguns quilômetros, até essa pessoa tomar rumo para o destino dela. Então o Senhor se levanta com aqueles anjos e vai em direção à região de Sodoma e Gomorra.
E Abraão se levanta e começa a caminhar, acompanhando o Senhor para o destino no qual ele ia. E o texto nos diz que quando aqueles homens se levantaram e olharam para Sodoma, Abraão ia com eles. E o Senhor fala consigo mesmo o seguinte: ocultarei a Abraão o que eu estou para fazer? Deus tem um relacionamento de amizade com Abraão, irmão. Ele tem um amor pactual com Abraão, visto que certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão abençoadas todas as famílias da terra. O Senhor está dizendo: eu prometi que eu virei na família dele, e abençoarei o mundo inteiro, através da promessa que fiz a ele. Ele é meu amigo. Vou deixar de revelar para ele o que farei? O Senhor diz aqui, amados irmãos, e o propósito disso aqui: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Louvado seja Deus. Agora aqui é o sermão dentro do sermão. Olha como é que Deus mostra a Abraão, amados irmãos, o seu amor pactual. 3 pontos. Isso aqui daria um sermão para outro culto. Deus revela o seu amor porque Ele nos escolheu. Porque Deus escolheu os pais da igreja, em primeiro lugar, para dar ordens à sua família. Deus escolheu você, pai, que aqui está, como escolheu Abraão, para que você ordene os seus filhos, para que você lidere a sua casa, para que você ensine a sua família a obedecer a palavra de Deus. Mas Deus manifesta o seu amor nos escolhendo para que ordenemos os nossos filhos. Mas, em segundo lugar, o texto nos diz aqui que o Senhor também o escolheu a fim de que a sua família guarde o caminho do Senhor e pratique a justiça e o juízo. Deus escolheu a Abraão para que ele ordene a sua família, ensine a sua família. Em segundo lugar, para que a sua família aprenda a obedecer. Mas, em terceiro lugar, Deus escolheu a família de Abraão, demonstrando amor com ela, para que, amado irmão, a bênção do Senhor se manifeste na família de Abraão. Diz aqui o texto: para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Então disse mais o Senhor contou para Abraão: já que Abraão é o escolhido de Deus, que ele tem autoridade para ensinar a família dele a obedecer a palavra de Deus, para que a família dele obedeça com fidelidade e seja mais abençoada por Deus ainda, então a palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que o Senhor revelou a ele o seguinte: é verdade, Abraão, que o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado. As pessoas que estavam sendo abusadas e exploradas ali clamavam diante de Deus, e a injustiça chegou, o clamor daqueles sofredores chegou no trono de Deus, irmãos, e o seu pecado se tem agravado muito. Você sabe que essa era uma cidade de prostituição, de sodomia, de pecado, de abuso sexual e de exploração, de tirania. E o Senhor disse: descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a este clamor que é vindo até mim. E se não é assim, sabê-lo-ei. Por isso o Senhor mandou os 2 anjos, para que eles vissem de fato se aquela iniquidade, se aquele clamor que estava chegando até Deus era verdade. E eles chegaram ali, irmãos, e os homens de Sodoma quiseram abusar sexualmente dos próprios anjos. A ponto, amados irmãos, da palavra usada para um relacionamento sexual contrário à maneira que Deus criou, é chamada de sodomia, por causa da prática que se dava em Sodoma naqueles dias, aquela cidade que ficava num lugar maravilhoso à beira do Mar Morto. Louvado seja Deus, irmão, porque Deus revela a Abraão o que ele quer fazer, porque ele tem um pacto com Abraão. Abraão era profeta. E um versículo que eu gosto muito é Amós 3,7, ele diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus tem um amor pactual com você, irmão. É importante que você reconheça que Deus escolheu você, meu irmão. Você também, minha irmã. E se você é pai como Abraão, que aqui está, Deus escolheu você para que você ordene a sua casa, para que você lidere a sua casa, para que você coloque a sua casa em ordem, para ensinar a sua família a obedecer a palavra de Deus. É o amor de Deus se manifestando no seu lar, pai. Você precisa, então, liderar a sua casa, ensinar os seus filhos, ordená-los, dar-lhes ordens, para que eles aprendam a viver como discípulos. E se eles viverem como discípulos, então eles estarão dentro do círculo da bênção, estarão protegidos das consequências do pecado e viverão debaixo da bênção do Senhor. Então, pai, você é amado por Deus, eleito por Deus, para ser um líder espiritual em sua casa. Cumpra a sua missão. Ensine os seus filhos a serem discípulos.
para que as suas gerações sejam abençoadas pelos séculos dos séculos, até Jesus voltar. Amém, meu irmão? Que nós nos deleitemos no amor pactual de Deus para conosco, que nós ensinemos esse amor para os nossos filhos, para a nossa família, e que quando nós partirmos deste mundo, nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos continuem servindo ao Senhor até o dia que Jesus voltar. Amém! Mas, pastor, o que mais nós devemos fazer quando o Senhor nos visita? O que fazer quando Deus nos visita? Em último lugar, o texto nos diz: interceda pelos demais. O que fazer quando Deus nos visita? Interceda pelos demais. Aqui, amados irmãos, nós somos impactados com Abraão se colocando ao lado de Moisés, ao lado de Samuel e ao lado do próprio Senhor Jesus, como um dos maiores intercessores da Bíblia. Quando Deus fala: eu vou descer até Sodoma e vou ver se o que está acontecendo lá corresponde às reclamações que as pessoas têm feito para mim. E se não for assim, eu não vou penalizá-la, mas se for assim, eu vou destruí-la. E Abraão já sabe da fama de Sodoma. Ele sabe que a coisa lá é complicada. E que se Deus for exercer justiça, aquele povo está perdido. Então agora Abraão se coloca como um intercessor entre aquela cidade e o próprio Deus. Porque o próprio sobrinho de Abraão, Ló, mora ali. Sodoma e Gomorra, amados irmãos, conforme, eu vou ler daqui a pouco para você, alguns arqueólogos, tinha provavelmente 65 mil pessoas morando ali. E aí então Abraão fala com o Senhor o seguinte, depois que aqueles anjos partiram, a palavra de Deus nos diz que Abraão fala o seguinte: destruirás o justo com o ímpio? Se houver, porventura, 50 justos na cidade, destruirás ainda assim e não pouparás o lugar por amor dos 50? Abraão conhece o Senhor. E ele lança mão nessa primeira petição de dois atributos de Deus. Ele argumenta com a justiça de Deus. O Senhor é justo. Ele vai dizer mais abaixo: o Senhor é o juiz de toda a terra. O Senhor vai destruir quem é crente com aquele que vive na prática do pecado? Não é possível. O Senhor não é aquele que faz justiça? Ele fala assim: o Senhor não vai deixar de poupar a cidade. E agora ele fala da misericórdia de Deus. Já que pode ter alguns crentes ali, por favor, Senhor, não é possível que o Senhor não vai ter misericórdia daquela cidade, se não houver ali 50 justos. E o Senhor fala: se houver 50, eu não destruo. E aí o texto vai nos dizer, amados irmãos, que ele segue adiante, depois que o Senhor promete não destruir a cidade, ele diz aqui: longe de ti fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, não fará justiça o juiz de toda a terra. E o Senhor diz a ele, diz no 27, eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 justos, destruirás por isso toda a cidade? E ele já se humilha diante de Deus: Senhor, eu não sou nada não, mas por favor, tenha paciência comigo. Se tiver 45 ali, o Senhor vai destruir. E o Senhor fala ali: se houver ali 45, eu não vou destruir. Aí ele atira mais um: se houver 40, Senhor, não farei por amor dos 40. E aí ele fala assim: não se ire, o Senhor não fica irado, porque ele sabe que Deus também se ira com o pecado. E ele diz assim: mas se tiver ali 30, e o Senhor fala: se encontrar ali 30, eu não vou destruir. E Abraão continuou dizendo: eis que me atrevi. Senhor, eu estou corajoso hoje, Senhor. Hoje eu estou atrevido, me aguenta aí, Senhor. Eu estou atrevido, Senhor. Se houver ali 20, o Senhor fala: não vou destruir por amor dos 20, Abraão. Aí ele fala: Senhor, agora eu estou parando. Eu só vou falar uma vez mais, Senhor. Se tiver ali 10. Abraão, irmão, se revela um tremendo intercessor. Um homem de um coração misericordioso. E aí o Senhor promete para ele o seguinte: não a destruirei por amor dos 10. Agora já não dá para Abraão clamar mais. Ele colocou 50, 45, 40, 30, 20, 10. Usou 6 argumentos, lançando mão do juízo, da justiça e da misericórdia de Deus. E o Senhor, quando Abraão parou de falar, foi embora. E se voltou para o seu lugar. Daqui 2 semanas nós vamos voltar para a nossa história, porque domingo que vem eu prego sobre a ressurreição. Mas, irmãos, Deus nos chamou para orarmos pelo nosso tempo. A cidade de Sodoma era uma cidade que ofendia a Deus por causa da prática da homossexualidade, que é contrária à nossa natureza e à forma como Deus nos criou. Reverendo Roster revelou que os presbiterianos são homofóbicos. Não.
Se chegar alguém aqui que tem conduta homossexual na igreja, nós não vamos expulsar essa pessoa da igreja. Nós não vamos deixar de cumprimentá-la e até abraçá-la, se ela assim aceitar. Mas, como membros da Igreja de Cristo, nós não a podemos receber como membro. Porque, como membro, a pessoa tem que ter se arrependido dos seus pecados, crer em Cristo Jesus e ter a sua vida transformada. E muito menos nós não a deixaremos tocar e cantar na frente da igreja. Porque para tocar e cantar na frente da igreja, a pessoa tem que ser convertida. E tem que ter um relacionamento vivo e pessoal com o Senhor. Aqui não é a casa da mãe Joana que cada um chega cantando e vai fazendo o que quer. Não é bagunça, não. Nós estamos adorando um Deus santo. E nós tememos esse Deus santo. Nós vamos tratar com dignidade todo ser humano. Mas nós não podemos deixar de chamar pecado aquilo que é pecado. Deus criou o homem para ter relação de intimidade com a mulher. E qualquer relacionamento fora disso e fora do casamento é errado, é pecado, e além disso, relacionamento de homem com homem é contrário à natureza, ofende a santidade de Deus. E porque naquela cidade havia esse tipo de relacionamento, e além disso, extorsão, mentira, soberba, abuso, essa cidade foi destruída. Eu estava pesquisando, ouça aí comigo, eu encontrei na revista Encontro, na internet, uma palavra de um arqueólogo chamado Philip Silvia. De acordo com o arqueólogo Philip Silvia, citado pela agência russa de notícias Sputnik, os resultados preliminares das escavações feitas no local que teria comportado as cidades bíblicas de Sodoma e Gomorra, onde viviam cerca de 65 mil pessoas naquele tempo, tenha sido obliterada pela poderosa onda de calor, pelo vento e pelas partículas pequenas decorrentes da explosão do corpo celeste. As ondas empurraram as águas salgadas do Mar Morto, que devastou o solo. Segundo os pesquisadores americanos, a explosão teria destruído não apenas 100% das cidades da Idade do Bronze, mas também afetou o solo da zona, que até então era fértil. Ainda de acordo com os arqueólogos, a explosão do meteorito, que Deus mandou lá do céu, a pouca altitude, teria causado uma catástrofe que devastou toda a região, incluindo a cidade antiga de Alto El Ramã, onde os pesquisadores vêm trabalhando há muitos anos. Isso foi confirmado após a realização da datação por carbono em resquício de paredes de tijolos de argila que desapareceram das habitações da cidade milenar, restando apenas fundamentos de pedra. Sodoma e Gomorra existiram. E Deus mandou um meteoro lá dos céus que explodiu antes de chegar no chão. E por isso a Bíblia fala de chuva, de fogo e enxofre. Mas que testemunho maravilhoso de Abraão, que se coloca na brecha e intercede pela cidade. O Brasil, irmãos, é um lugar onde tem muita corrupção. O Brasil é um lugar onde tem muita injustiça. O Brasil se tornou um país onde os juízes não julgam conforme a Constituição, onde adotaram posturas políticas. E nós todos estamos chocados com penas absurdas e pessoas sendo humilhadas e pisoteadas no nosso país. O que nós precisamos fazer? Orar pelo nosso país. Orar pelos nossos governantes. Orar por aqueles que estão fazendo errado. E orar por aqueles que estão sofrendo. Se a justiça humana não cumpre a sua missão, o clamor dos inocentes chega até Deus. E depois, Deus vem dos céus e intervém e coloca a mão sobre quem tem que colocar. Qual o meu papel como crente nesse processo? Orar. Eu tenho que orar para que Deus converta quem está fazendo errado. Orar para que Deus não ponha a mão e não destrua o nosso país. Nós estamos vendo aí o nosso país afundando cada dia mais e mais, a situação econômica é cada dia pior. Situação muito difícil. E nós, como cristãos, tal como Abraão, temos que nos colocar na brecha. Temos que orar dizendo, Deus abre os céus e desce. Em inúmeros exemplos na história da igreja, quando o povo de Deus estava oprimido, o povo de Deus orou, Deus abriu os céus e a intervenção de Deus foi realizada. Então nós vamos orar, irmãos, pelo nosso país. Ore para que Deus tenha misericórdia.
como Abraão fazia. Senhor, se tiver 50, se tiver 45, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Tem misericórdia do nosso país. Senhor, tem povo teu aqui. Quando Abraão ia colocando aqueles argumentos, ele ia pensando na casa de Ló. Falou assim, na casa de Ló são 5 justos. Só precisa de mais 5, Deus. Não tinha nem mais 5, irmãos. E a própria mulher de Ló foi petrificada, porque amou mais o mundo do que a Deus. Mas nós temos que orar. Nós precisamos orar no nosso Brasil, por todos aqueles que estão sendo oprimidos e perseguidos. E por aqueles que estão governando de maneira equivocada. E por aqueles que só têm interesse em defender seu lado, seja de direita ou de esquerda. E não estão preocupados com a glória de Deus, com o bem da nação e com a melhoria da vida do povo. Nós precisamos orar pelo nosso país. Nós precisamos orar pela nossa família. Você tem familiares que estão caminhando a passos largos para o inferno. E talvez você já desistiu deles, mas você precisa orar. Nós precisamos orar pela nossa igreja. Nós precisamos orar pelo centro da cidade de São Paulo. Nós precisamos orar pelo nosso trabalho. Nós precisamos orar por onde Deus nos colocou. Nós somos uma nação de sacerdotes. Nós temos que orar. Você tem orado, irmão? É hora de começarmos uma campanha de oração. Por nossas famílias, por nossa igreja, por nossa cidade, por nosso país, para que Deus tenha misericórdia de nós, para que Deus nos preserve, para que Deus nos dê restauração, para que Deus nos dê a bênção de experimentar avivamento. Em nome do Senhor Jesus, amém. Eu quero desafiar você a orar. Pai, eu quero desafiar você a reunir a sua família para orar, pelo menos uma vez por semana. Eu quero desafiar você a estar todos os sábados às 8 horas da manhã aqui conosco, em oração. Vamos invocar a Deus. Se nós orarmos, Deus vai abrir os céus, descer, revelar a sua glória, atuar com poder, restaurar todas as coisas, para a honra e glória do nome de Jesus. Que Deus faça de nós um povo de oração. Amém, irmãos? Que intercedamos pela misericórdia de Deus no nosso país e no mundo inteiro. E que vejamos a graça do Senhor atuando em nosso meio, convertendo os eleitos e declamando sobre nós bênção sem medida. Que Deus tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém! Quais são as implicações práticas no final desse sermão? Depois de ouvir o que fazer quando Deus nos visita. Em primeiro lugar, reconheça que o Verbo se fez carne e veio a este mundo para nos salvar. O Senhor tomou forma de homem lá no início, mas plenamente Ele se tornou homem e agora é homem em Deus até o final, quando deu a vida na cruz para nos salvar. Segunda implicação, ofereça o melhor para Deus. Terceira implicação, confie na palavra e nas promessas do Senhor. Quarta implicação, reconheça o amor pactual de Deus, o chamado que Ele tem para você e a missão que Ele te confiou. Quinta implicação, interceda pelos irmãos, pela igreja, pelo mundo, confiando na misericórdia e na justiça de Deus. Que Deus nos visite, irmãos, com a sua graça, trazendo-nos um avivamento. Em nome de Jesus. Amém.